Depois do vício em apostas, se preocupe com a sua mente. E eu vou explicar por quê. Parar de apostar é um processo. É necessário você aceitar que você é viciado, que você tem um problema com apostas, pedir ajuda. Se a coisa estiver muito complicada, você procurar médico, entre outras coisas que eu falo aqui no canal. Porém, depois que a gente de fato para de apostar, a gente tem que lidar com uma guerra. E essa guerra ela começa no momento em que a gente percebe tudo o que sobrou. Sobraram dívidas, sobraram o emocional abalado e a nossa cabeça está uma bagunça. Nesse primeiro momento, automaticamente a maioria das pessoas se preocupa mais com o lado financeiro, de fazer as contas ali do que está devendo, para quem está devendo, anotar os valores que precisa pagar, as pessoas que precisam ser pagas. Tudo isso a gente leva em consideração assim que a gente para de apostar. Mas, por experiência própria, eu acho que é muito mais importante que quando a gente pare de apostar, a gente leve muito mais em consideração o nosso mental. Porque vai ser muito difícil daí para frente a gente lidar com tudo isso. Nós temos que lidar com todas as perdas que aconteceram e não são só as perdas de dinheiro. Existem perdas no emocional, existem perdas no nosso mental. A gente perde amigos, a gente perde laços familiares muitas vezes. A gente perde uma série de coisas para o vício em apostas. E lembrando que nesse meio caminho existe sempre a possibilidade da recaída. E se você não tiver com um mental bom, um mental forte, você provavelmente vai descontar todas as suas frustrações novamente no jogo e você vai recair. Acontece com muitas pessoas. As pessoas ficam tão focadas na parte financeira, de se levantar, de querer resolver, o que está devendo muito rapidamente, e as pessoas esquecem que a sua cabeça ainda não está preparada para lidar com esse tipo de coisa. Por isso que é muito importante você entregar o seu financeiro para alguém de confiança, para ela cuidar. E nesse começo, você simplesmente ir pagando as coisas que são prioridade e ir deixando o que é menos importante para depois e você se dedicar exclusivamente à sua mente. E como você faz isso? No meu caso, eu fiz isso pedindo ajuda ao meu pai e à minha irmã de consideração, mas a minha esposa, porque eles foram fundamentais para essa retomada da minha mente, em ela voltar a funcionar como ela funcionava antes das apostas. Porque quando você sai de uma situação de vício, a sua cabeça está muito fragilizada, até porque você perdeu muita coisa nesse caminho. No meu caso foram 4 anos, vocês sabem disso. Imagina o quanto a minha cabeça estava bagunçada com esses 4 anos envolvido ali com apostas. Lembrando que nos últimos anos, em 2024 e 2025, eu inclusive me isolei das pessoas e fiquei única e exclusivamente aqui dentro de casa. Eu só saía para trabalhar, para poder conseguir dinheiro, para apostar mais, para tentar recuperar perdas e essas coisas. E tudo isso mexe com a sua cabeça. Você se isolar, não ver pessoas, não ver amigos, não ver familiares. Isso tudo faz com que a sua cabeça, que já está uma bagunça, ela piore ainda mais. E as únicas pessoas que eu convivia eram problemas, que era a minha esposa. A gente brigava muito justamente porque o jogo estava afetando a minha mente, a ponto de eu me tornar uma pessoa irritada, sem paciência. Então a gente teve várias brigas aqui em casa. Inclusive a gente se separou em 2024, que foi de longe o pior ano da minha vida por causa das apostas. E tudo isso acontecendo vai afetando a minha mente. E quando você para de apostar, você vai ter que lidar com tudo isso. Você vai ter que lidar com todo esse afastamento dos seus amigos. Você vai ter que lidar com todas as perdas financeiras que você teve, as perdas emocionais que foram causadas por causa do jogo. Tudo isso vai vir de encontro a você, tudo junto e de forma muito rápida. E isso vai te abalar, isso vai te deixar triste, cabisbaixo, depressivo. Até porque quando você está numa situação de vício e você para
de apostar, você passa por alguns momentos de tristeza porque você percebe o quanto você perdeu com as apostas, o tempo que você perdeu com as apostas, e tudo isso vai te entristecendo, te causando uma decepção, uma frustração, e isso é normal, esse sentimento é totalmente normal para quem passa por isso. Todos nós passamos por isso quando a gente para. O problema é que se você não cuidar da sua cabeça nesse processo de saída do vício, a coisa ela pode piorar a um ponto que você vai ficar tão frustrado ou tão depressivo por causa de tudo que aconteceu, que você pode querer descontar todos esses sentimentos novamente no jogo. E aí vem as recaídas. E é perigoso demais as recaídas nesse início de saída do vício. Porque quando você recai nesse momento, você tende a colocar muito mais energia no jogo, muito mais dinheiro no jogo, porque você quer saciar ali o seu emocional. Você simplesmente coloca nas apostas toda a sua frustração, toda a sua decepção, e aí você joga mais, você coloca mais dinheiro, e aí o que era antigamente um simples vício se torna algo muito mais catastrófico e muito mais destruidor. Muitas pessoas passam por isso depois que decidem parar de apostar. Elas se preocupam tanto com o financeiro que elas esquecem da cabeça, de cuidar do mental, justamente para poder suportar tudo que vai vir. Porque se é uma guerra para parar de apostar, para se manter longe, é uma guerra muito pior. Porque você tem que lidar com as perdas, lidar com possíveis recaídas, você tem que tomar cuidado com o que você vê, com as propagandas, com tudo o que envolve esse mundo das apostas. Você procura se manter afastado ali das suas redes sociais, se manter afastado do que pode ser um gatilho para você apostar. E tudo isso envolve a sua cabeça. O vício em apostas, ele está na sua mente. É claro que o seu emocional, ele funciona bastante também para te fazer recair, mas o poder de decisão, ele sempre está na nossa mente. Se eu pudesse dar um conselho para o Júlio lá de trás, que parou de apostar, é claro que no meu caso eu tive êxito nessa última tentativa de parar, mas eu poderia ter feito muita coisa diferente, porque os resultados seriam mais satisfatórios. Não que o que eu fiz tenha sido de todo errado, claro que não, mas muita coisa poderia ser feito de forma diferente, que eu sofreria bem menos do que eu sofri nessa parada, né, de apostar. Mas se eu pudesse dar um conselho para o Júlio lá de trás, que parou lá em agosto de 2025, seria esse: não se preocupa tanto com as finanças, se preocupe com a sua mente, se preocupe em manter a sua cabeça focada na saída do vício, sem se preocupar tanto com o que você deve, para quem você deve, até porque a cabeça é o pilar de tudo. E esse é o conselho que eu dou para você. Se você está nesse processo de saída de vício, não se preocupe tanto com a sua parte financeira. Se possível, entregue ela na mão de alguém para que alguém possa cuidar por você e vai cuidar da sua cabeça. E de que maneira você pode cuidar disso? É pedindo ajuda para pessoas. Às vezes uma conversa, às vezes um hobby, uma mudança de hábito. Você começar a ler, você começar a assistir filmes, praticar um esporte. Você ter uma pessoa ali para quando te der uma vontade de jogar, você imediatamente ter uma pessoa ali para você contar, para você falar o que está acontecendo. Isso é muito importante para te manter longe das apostas e manter a sua cabeça focada no seu objetivo, que é se manter afastado desse mundo. Significa que vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas se atentando para esse cuidado com o seu mental, você vai ter muito mais êxito na saída do vício das apostas do que se você se preocupar tanto com a sua parte financeira, porque você pode cair numa armadilha e ter uma recaída justamente porque você pode se frustrar no meio do caminho e colocar nas apostas essa frustração. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam assistir a esse conteúdo,
Considere se inscrever no canal, que eu trago muita informação a respeito do vício em apostas. Eu falo da minha vida, falo do que está acontecendo. Já são mais de 9 meses sem apostar, graças a Deus. E eu sigo nessa luta. Considere também compartilhar esse vídeo, caso alguém precise assistir a esse conteúdo. Quem sabe esse vídeo pode ajudar. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se cuidem e cuidem de suas vidas. E até um próximo vídeo.